Olá, como é bom ter você aqui comigo hoje. Estamos aqui no nosso podcast Conexão Expansiva e hoje o tema é sobre saúde mental. Saúde mental e alta performance. Então, para você aí que quer ter melhores rendimentos, saber como que você consegue gerenciar a sua mente em alguns momentos de dificuldade, então vem aqui com a gente que a gente vai conversar com uma pessoinha que é super conhecida na parte de desenvolvimento pessoal aí de várias empresas aqui do estado do Ceará, com esse jeitinho calmo, tranquilo. Ela vai conversar com a gente um pouquinho hoje. E estamos aqui com a Sandra Monteiro. Seja muito bem-vinda, Sandra, ao nosso podcast Conexão Expansiva. Né? É um prazer ter aqui você conosco. E vamos falar sobre a saúde mental. Né? A saúde mental, a gente sabe que muitas pessoas aí, a gente passou aí por uma etapa que foi a pandemia, né? Tivemos aí muitas pressões psicológicas e momentos de desafios, né? Se desafiar, pessoas aí acabaram tendo que descobriram outros projetos, outras idealizações, e vamos falar sobre isso também, parte profissional, né? A parte de desempenho aí na parte de profissões e saber gerenciar tudo isso na parte aí da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio aí e expandir. Então, aqui é o nosso momento de expansão da consciência, justamente ajudar você aí na sua casa, seja de onde você estiver, que você adquira conhecimento para expandir e cada vez mais evoluir aí na sua vida. Então, Sandra, seja bem-vinda. Obrigada. Fale um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer, né? Então, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu sou Sandra Monteiro, sou psicóloga clínica. Eu venho aí de uma história de 10 anos na área de gestão de pessoas. Pude acompanhar muitas carreiras, vamos dizer assim, muita vontade de conseguir o sucesso, muita vontade de entregar alta performance. E aí, como a Elisa vinha falando, a gente se encontra com várias situações onde isso afeta a saúde mental dessa pessoa, né, desse profissional. Então, dentro dessa experiência, a gente une a psicologia clínica para trabalhar essas questões, né? Se o meu propósito é entregar alta performance, por que eu quero fazer isso? Onde que eu quero chegar? Então, o importante é saber o ponto de chegada, onde que eu quero chegar para que a gente possa trilhar esse caminho. Então, é um prazer estar aqui com você, Elisa, no podcast Conexão Expansiva, e eu espero que a gente tenha um bate-papo tranquilo, um bate-papo gostoso, onde vocês possam realmente pegar isso para a vida, para que possa ajudá-los, vocês, no início, ou até mesmo em alguma situação que vocês estejam vivendo. Eu tenho certeza que vai poder te ajudar em algum momento da sua vida, se não agora. A gente estava conversando, né, no comecinho aqui, já esquentando o nosso podcast, e a gente estava conversando como hoje em dia nós estamos ali sendo cobrados, né, 24 horas, questão cada vez mais, né, a cobrança ali de estar presente, de você estar inserido ali no ambiente de trabalho e sempre ser o melhor, né, realmente a alta performance, ter a alta performance, e muitas vezes acaba se olhando mais para o lado, né, para a grama do vizinho, como a gente diz, do que para a sua própria vida. Então, aqui, os nossos conteúdos é justamente para a gente conseguir blindar ali o ser humano de não deixar que os outros acabem ditando as suas regras, né? Então, fala um pouquinho para o pessoal como que a gente consegue ter esse gerenciamento aí da nossa saúde mental nesse mundo tecnológico, esse mundo de cobranças. Como que é possível? É possível ter essa saúde mental nos dias de hoje? Então, eu acho que essa é uma pergunta que nos desafia todos os dias, né? Como que eu posso gerir isso diante de tantas informações? E aí, de repente, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente percebe que o autoconhecimento talvez seja o pilar principal de todo ser humano que quer conseguir a alta performance, né? Então, a alta performance hoje no mercado de trabalho é você chegar na sua carreira com uma gestão mais estratégica, numa hierarquia mais tática, gerenciando muitas pessoas, vamos dizer assim, gerenciando carreiras, ou até mesmo gerenciando o seu próprio negócio, né? Isso é alta performance. Então,
é importante que, para que tantas situações que estão fora ali, que estão a par, que estão ali te cobrando, para que isso não te invada, não te domine, você precisa ter inicialmente autoconhecimento, né? O que eu preciso ter para conseguir onde eu quero chegar? E se você não tem o autoconhecimento, há uma tendência muito forte das pessoas, dos outros ditarem as regras, né? E quando a gente fala de outros, a gente não fala de um desconhecido. Os desconhecidos também, né? Às vezes a gente se importa tanto com o que o outro vai falar. Quem que é esse outro para você, né? Às vezes pode ser um familiar próximo, às vezes pode ser um companheiro, mas às vezes pode ser simplesmente as pessoas que estão ali na tua rede social. Então, o autoconhecimento, eu diria que é um pilar principal nesse momento, nesse início de propósito, né? E aí quando a gente fala de carreira, principalmente a gente fala de propósito. O que é que eu quero? Né? Por que eu quero chegar ali, né? Eu imagino que quando a gente inicia esse processo junto com o paciente, eu quero trilhar um caminho aqui numa alta gestão. Por que você quer alta gestão? O que isso te traz? O que isso te agrega? Né? Por que você quer isso? O que te sustenta? Fim, né? Sim. O que te sustenta enquanto vida para que você queira estar ali? Porque nesse caminho, às vezes a gente pensa que o sucesso é só um lugar gostoso, maravilhoso e perfeito. O suprassumo do melhor do trabalho, né? E a gente sabe, e eu espero que vocês tenham ciência disso, que na alta performance existe um número de cobrança exacerbada, né? E claro, tem os seus pontos positivos, como tudo nessa vida, e os seus pontos negativos, né? E aí, equilibrar isso é que é a grande sacada, né? Como que eu vou equilibrar isso? Com base em quê? O que eu posso fazer no meu dia a dia para que eu não seja influenciado de forma negativa a partir da opinião dos outros, né? Então, a opinião dos outros muitas vezes é muito boa, né? Se a gente souber, claro, coletar o que é bom, né? O que é construtivo, o que eu posso fazer com isso, que eu posso melhorar na minha forma de vida, na minha forma de trabalho. Porque quando a gente fala de sucesso na carreira, existem outros pilares envolvidos, como, por exemplo, a família. Né? Então, na sua grande maioria, quando a gente atende pessoas, essa também é a demanda, né? Porque a alta performance também te leva a um foco que muitas vezes te balanceia. Será que eu estou cuidando também do outro lado, né? Então, o ser humano, eu costumo dizer que ele, ao passo que ele é completo, ele é complexo, porque ele é construído de uma série de coisas que, para a partir dali, é que o sustenta para que ele faça seu propósito, cumpra, vamos dizer assim, né? Quando a gente pensa em jornada de vida, quando a gente pensa o que eu vou contar quando eu chegar aos 60, aos 80, né? O que eu vou contar possivelmente para os meus netos, na minha biografia, para quem pensa em fazê-lo, né? É exatamente isso. Quais são os pilares da vida que eu acredito que me sustenta, que eu preciso alimentá-los, né? Então, existe a máxima de que o que eu foco, eu expando. Logo, se eu não tenho foco em algo, naturalmente ele vai talvez continuar ali, meio que desconfiado, meio que parado, e aí eu preciso pensar, onde que eu quero focar? Por que eu quero focar, né? Qual que é o resultado disso? O que eu estou buscando com isso que realmente vai me agregar valor, né? Porque aí o sucesso, a alta performance, ele vai mudar para cada ser humano, né? Então, nos últimos Jogos Olímpicos, por exemplo, a gente teve o caso de uma ginasta brasileira que ela conseguiu uma marca de 2 medalhas, foi a primeira medalhista, no caso, a conseguir essa dupla medalha. E quando ela foi falar como que ela conseguiu isso, ela fala muito da questão da saúde mental, né? Então, para além do treinamento, para além de tudo que ela já fazia para conseguir fazer aqueles exercícios, né? Fazer aquela entrega, ela fala muito da saúde mental, né? Como que eu posso estar no topo, me diferenciar, se eu não cuido
da minha saúde mental, da minha saúde física, da minha saúde emocional. Então, é dessa complexidade que a gente fala, né? Eu sempre gosto de colocar a pessoa para pensar, tá? Eu vou cuidar da minha saúde mental, mas eu não cuido da minha alimentação. Então, naturalmente, em pouquíssimo tempo, pode ser que você seja surpreendido com problemas fisiológicos. E aí, né? Quem que com problemas fisiológicos consegue estar bem emocionalmente? Então, assim, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto que faz com que o ser humano esteja ali pronto para elaborar, para pensar outras coisas, né? Então, se eu paro para pensar, eu só quero isso, quero chegar até ali. É isso mesmo que eu quero? Quando eu chegar ali, como é que vai ser isso? Né? Então, assim, pensar esses diversos pontos ao planejar uma carreira ou se ver angustiado em determinado momento da carreira, é importante que você pare, elabore e pense sobre isso, né? Às vezes a gente pensa nesse grande sucesso e aí, como eu dizia no início, quando eu conseguir esse sucesso, eu vou ser uma pessoa extremamente feliz, né? E a gente sabe que não funciona bem assim, né? Então, como que é esse processo? Qual que é o caminho do meu propósito para que a minha felicidade não fique só no meu amanhã? Exatamente. Né? Porque se eu só trabalho, quando eu chego em determinado momento da minha carreira, o que eu fiz com a minha saúde? Né? O que eu fiz com a minha família? O que eu fiz com as minhas bases de sustentação? E aí é onde a gente fala de existência e essência. Né? O que eu estou fazendo com elas? Para que eu não me perca em mim mesmo. E aí, de repente, eu tenho uma carreira de sucesso que lá eu pensava que fosse ser a melhor das coisas que iria ocorrer em minha vida, e aí eu chego naquele momento e penso, eu perdi a minha vida, eu não fiz nada com ela, né? A gente sabe que ocorre muitos transtornos depressivos, né? Quando chega em um momento desse, chega lá numa crise existencial dos 40, dos 50, a gente infelizmente vê muito disso, né? Porque a gente aprendeu, a gente vem de uma geração, talvez uma outra, que o que era sucesso era crescer, era ganhar dinheiro, era simplesmente formar uma carreira, né? E aí todo o resto de repente não ser visto. E hoje a gente fala desse ser humano integralizado. Eu preciso alimentar vários pilares da minha vida que realmente fazem sentido para mim. E aí o foco seria entender qual que é o seu propósito, quais que são os seus pilares de vida, para que isso realmente seja uma alta performance que te faz bem, não seja uma alta performance em números, somente em números, né? Porque quem que não gosta, né, de números maiores? Claro, é importante, mas que ele não seja só isso, né? Porque só isso não é suficiente para que você esteja bem, que você esteja feliz e com saúde, claro. É o que a gente se propõe, né? Com certeza. Olha aí, ela falou muita coisa bacana. E eu acho que, assim, essa é você aproveitar a jornada, né? Você não esperar o sucesso somente lá no final, né? É você fazer o sucesso a sua caminhada toda de vida. E você encontrar essa auto-performance no sentido de como que você gerencia tudo isso nessa jornada, né? Nesse caminhar até... E vai ser natural, né? A auto-performance. E a gente falou um pouquinho antes sobre essa questão do início da carreira, né? Como é importante as pessoas que estão aí, que a gente foi preparado a vida toda para ser trabalhadores, né? Sim. Ali de você vai, estuda para quê, né? Estuda para ter uma profissão, aí sai do colégio, faz uma profissão, né? E às vezes você não tem esse planejamento, essa organização, essa clareza do seu ser, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, acaba sendo influenciado, né, também pelas pessoas, das suas escolhas, que talvez, e daí vem as frustrações, Sim. né, ver, será que realmente é isso, será que é aquilo? Então, essa metodologia, né, essa explicação que ela fala sobre você adquirir esse autoconhecimento, que é justamente essa a proposta, né, você começar a entrar dentro de você, o que você gosta, aquilo que você não gosta. Fala um pouquinho aí sobre
esses questionamentos, até mesmo para a pessoa saber qual é o direcionamento melhor. E também a questão dos pilares, né? Você falou muito dos pilares, mas eu queria que você desse exemplos de forma mais prática, né? Um pilar seria, por exemplo, um familiar, a família, né? Fala um pouquinho também sobre esses pilares, para a pessoa conseguir já montar esse quebra-cabeça que é difícil. Sim. Desde muito cedo, né, natural que os nossos pais nos coloquem na escola, né? Então, ali por volta dos 2 anos, 3 anos de vida é quando a gente inicia uma vida escolar. E na melhor das hipóteses, hoje, para a gente chegar em uma graduação, por exemplo, né, você vai aí até os 20, 21 anos, pelo menos, né? Então, há ali daquela família uma esperança, vamos dizer assim, de uma pessoa formada e bem para o mercado, bem para empreender, bem para conseguir viver do seu próprio labor. E com relação a isso, quando normalmente, às vezes a gente atende muitos casos de quando a pessoa está ali no último ano se formando, é quando iniciam muitas crises de ansiedade, por exemplo. Porque aí ela se vê se perguntando, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, durante todos esses anos, é investido que, quando você concluir aquele curso, quando você concluir todo aquele ano escolar e etc., você vai estar pronto para ser um grande profissional. Só que aí vem o questionamento, será que eu vou conseguir ser esse grande profissional? Né? Então, assim, a cobrança muitas vezes não sai só de casa. E a cobrança é natural, né? É natural que você espere que uma pessoa aos 21, 22 anos inicie uma vida de trabalho, uma vida que comece a render, comece a viver do seu próprio trabalho. Né? Mas a cobrança, ela não vem só da família, ela vem do grupo de amigos, ela vem da rede social. E é nesse momento onde a gente começa a pensar, começa a avaliar a questão desses pilares. Né? E o que seriam os pilares? Os pilares é aquilo que te sustenta. Então, normalmente, na grande maioria das vezes, o pilar é a família, o pilar é um grupo espiritual que você acompanha, o pilar é qual que é o meu propósito de vida, o que é que eu quero, né? Então, iniciar com o meu propósito, descobrir esse propósito, talvez seja a parte mais complicada no momento da carreira, né? Porque na grande maioria das vezes as pessoas nem pensam sobre isso, né? Então, quando a gente fala de influência familiar na escolha de uma profissão, muitas vezes, se você nasce em uma família que a grande maioria, por exemplo, é psicólogo ou nutricionista, naturalmente você já vai ali naquela carreira ou em carreiras aproximadas, né? E aí, às vezes, a gente questiona, por que você escolheu esse curso? Por que você escolheu essa formação? E a pessoa pensa, eu sempre vi meu pai trabalhando assim, minha mãe, então fui entendendo, fui tomando gosto, é uma frase que muito aparece, e aí eu resolvi fazer. Né? Eu vi que eu poderia ter grandes chances, porque eu já entendia do processo antes mesmo de começar a estudar. Então, em muitos casos, a pessoa nunca parou para pensar sobre isso. Que a sua vida, a sua metodologia de vida ia girar em torno daquela profissão. Né? E é isso que a gente faz com a profissão. Né? Ela está ali todos os dias. Ela está ali, vamos dizer que sendo dividida com a família, com os amigos, com os momentos de lazer, com várias outras atividades que você vai fazendo. Mas a profissão está sempre ali, está sempre perto. Você troca de amigo, vamos dizer assim, né? Existem alguns amigos, naturalmente, por ciclo de vida, você vai mudando, né? Mas quando se fala em transição de carreira, é outra coisa que também mexe muito com você, porque te convida a se desconstruir. É como se você fosse abrir mão de algo, poxa, mas eu já investi tanto aqui, muitas vezes já penei tanto para chegar até aqui, mas eu já descobri que isso não me faz feliz. Isso não me faz bem mais. E o que eu quero é outra coisa. Até chegar nesse amadurecimento é muito delicado. Né? Então, assim, sempre o convite é pensar por que eu vou fazer esse curso. Será mesmo que é suficiente a influência familiar no momento da escolha de uma profissão que vai te levar
durante toda a vida, que vai te acompanhar durante a vida, né? Então, mais uma vez, aparece aí o autoconhecimento, né? Se autoconhecer-se. O que é que eu quero de mim? O que é que me faz bem? O que é que me faz feliz? Né? O que é que me constrói e me completa ao mesmo tempo, enquanto ser humano, né? Então, enquanto pilar, são esses pontos de observação. O que é que me sustenta? O que é que formam a minha essência? O que é possível dentro da carreira, dentro da família? O que é que eu gosto? O que é que eu espero? O que é que eu preciso? Né? Saber disso já é um bom começo. Para pensar nesse propósito. Sim. Né? Porque às vezes fica muito genérico essa questão. Todo mundo diz, né? Qual é o seu propósito? Mas refletir sobre essa questão, porque eu acredito que a gente pode ter vários propósitos na nossa vida, né? Propósito de relacionamento conjugal, propósito de vida geral e os subagentes, né? No sentido de profissional, setores, né? Sim. Então eu acho que a gente pode até... Você acha que seria interessante essa divisão de propósito para você conseguir, até mesmo em todos os seus setores da sua vida, ser mais fácil de gerenciar isso? Sim, quando a gente fala no propósito geral de vida, a gente está falando de algo muito macro, né? Então, o que eu vou fazer durante a minha vida para que ela tenha sentido, para que ela faça sentido, naquele meio e, claro, inicialmente para mim. E aí, dentro desse propósito, a partir da construção de cada um, e aí eu posso me utilizar aqui como exemplo, eu tenho carreira. Né? Qual que é o meu propósito na minha carreira? O meu propósito hoje é ser psicóloga clínica, trabalhando voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional. Né? A partir daí, eu pensei aqui na minha carreira. E claro, eu vou precisar esmiuçar como que eu vou chegar onde eu quero, qual que é o meu plano de ação, por exemplo, para eu conseguir chegar onde eu quero. Isso falando de carreira. E aí eu tenho uma outra, que eu vou chamar de micro, mas que também é uma macro dentro de outra, que é a família. O que eu penso enquanto família? O que eu quero? Né? Então, eu pensava em casar, ter filhos, e claro, inicialmente eu pensei logo o que não serviria para mim. É importante a gente pensar, porque outros casos que eu atendo também, por exemplo, e aí a gente entra em outra questão, em outra situação que daria outro podcast, é a questão da violência doméstica, né? Então, infelizmente, as vítimas de violência doméstica, na sua grande maioria, no seu discurso, quando elas percebem que estão sendo violentadas, elas falam que durante muitos anos elas acreditavam que relacionamentos são assim mesmo. Que é natural, tudo bem, acontece com todo mundo, né? E que eu tenho que suportar aquele processo, porque um dia isso vai mudar. Mudou com a minha tia, mudou de repente com um amigo de uma amiga. Então, assim, dentro desse processo, é importante você pensar o que é que não é bom para você, o que é que não serve para você, para que você não caia nessa de que isso ocorre com todo mundo, tá tudo bem, e é isso mesmo, eu tenho que suportar. Para que você não mude, muitas vezes, eu já cheguei a atender pacientes que acreditavam que suportar aquele processo, eles nomeiam, e aí vai da história de cada um, passou a ser uma missão de vida. Daqui a um tempo vai mudar. Infelizmente, a gente acha que é algo muito longe, mas que é uma realidade. Né? A pessoa, de fato, acredita naquilo porque ela foi condicionada, ela foi passando por várias situações que ela foi acreditando naquilo. As crenças, né? As crenças, né? Crenças centrais. E aí a gente entra na questão das crenças centrais, né? O que é família para você? O que você acredita que é essa família? O que traz para você? Ah, é um filho, de repente um companheiro, uma companheira, enfim, como que se dá esse relacionamento? Qual que é a sua visão de pilares dentro do relacionamento, como, por exemplo, o respeito, a cumplicidade, ou até mesmo, não, é natural que funcione nesse formato, porque sempre foi assim e sempre será assim. Né? Então, você precisa compreender o que é que para você faz sentido
para que realmente flua, para que realmente você compreenda que está dando certo, né? Eu pensei em um companheiro, uma companheira, sim, e a partir disso eu vou seguir. Quando você não pensa nisso e vai no bonde, vai deixando a vida me levar, naturalmente as coisas vão acontecendo De qualquer jeito. de qualquer jeito, né? E de qualquer jeito é impossível que a gente chegue em um local de destaque, né? Em um momento de destaque. E aí a gente vê grandes exemplos de pessoas aí de super sucesso nas suas áreas, que atualmente elas dão uma parada muitas vezes, dizem agora eu vou parar, vou me reelaborar, vou me ressignificar e ver o que é que eu estou fazendo que não está me fazendo tão bem. Embora que para o meu público, para quem me conhece, para o meu cliente, eu esteja ali de vento em polpa, como a gente chama aqui no Ceará, eu não estou tão bem comigo mesmo. Eu estou, de repente, passando por um momento de depressão, né? Então, a gente viu casos reais, a gente vê mais do que nunca, né? E a saúde mental, depois da pandemia, tem ganhado esse destaque, porque as pessoas deixaram de ter medo de falar sobre ela, né? Antes, há uns 5, 6 anos atrás, você falar que fazia psicoterapia era quase que assinar um atestado de louco e aí ser de repente internado mesmo, né? Então, assim, hoje isso já tem se quebrado muito, né? Principalmente a partir das classes médias, até classe A, B e etc. Então, é um movimento que exige isso, a tecnologia exige isso da gente, né? O desenvolvimento, todos esses processos que estão ali no seu radar, que você tem acompanhado cada vez mais blogueiras, vamos dizer assim, mais pessoas dando certo, você também descobre isso, né? E aí muita gente tem parado e diz, olha, eu vou pensar melhor sobre isso, né? E aí é quando você pensa, quais que são os meus pilares que realmente me fazem bem, que realmente me traz essa alta performance que eu preciso, seja na carreira, seja na família, na vida pessoal e etc. E claro, em um ser humano, que isso vá se ajustando, vá se encontrando e vá te fortalecendo, né? A gente fala muito disso, porque durante esse processo, e aí às vezes quando a gente fala de processo, a gente pensa assim, isso aqui eu vou começar aqui, mas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu vou estar nesse local que eu quero tanto e vai estar tudo bem, né? E não é bem assim. O processo também pode ser bom, né? Que tenham lá suas rugas, suas dificuldades, mas que ele também tenha momentos bons, né? Porque senão você vai passar uma vida simplesmente sofrida, sem nunca chegar nesse supra-sumo de felicidade. Que muitas vezes, quando a gente fala de processo, as pessoas assimilam que vou passar 1 ano, 2 anos aqui sofrendo muito, e aí a felicidade chega num determinado dia do nada. Não é bem assim, né? Então, cuidar desse processo, aprender com esse processo, gostar desse processo, é também muito importante. Olha só, e eu quero até colocar uma forma bem prática aí para você, ajudar você nesse descobrimento de propósitos. Eu tenho ali o desafio do O Despertar, que a gente, com o desafio, vou dando algumas orientações, e uma delas, tanto na parte de mentorias, que eu também faço individual e online, eu digo muito para o pessoal ter o seu caderno, que eu digo lá, esse vai ser o caderno de realizações. Justamente para estruturar tudo isso, para a gente começar a fazer esse download, porque às vezes a gente fica só mesmo no pensamento e fica muito obscuro ainda. Então, quando a gente tem algo físico e você tira esse download daquilo que você está na sua cabeça e você escreve, justamente tudo isso que ela falou, né, na parte de propósitos, você pega esse caderno. Então, uma dica prática aí para você é você ter um caderno seu, pessoal, onde você possa justamente rabiscar tudo isso, tirar isso do seu pensamento, de algo que está muito ali genérico, muito ainda sem definições, é você começar a escrever qual é o seu propósito de vida nesses pilares, o que é importante para você na sua vida,
né? Quais são os seus valores, aquilo que você acredita que é necessário e importante, né? Valores como respeito, empatia, cumprimento com horários, né? Quais são os seus valores que você carrega isso na sua vida, e através desses valores pode ser um rumo até mesmo que vão te direcionar para essa parte de propósitos. Então, você começar a escrever aquilo que você, quem é você, né? Cada vez mais essa questão de quem sou eu, né? Então porque não do que o outro diz, o que você acha que você é através dos seus valores, né? Eu sou assim, 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 e a gente pode mudar também esse nosso eu sou, né? Você era assim, né? Você não pode se colocar dentro de uma caixa. Então, até mesmo quem você quer ser na sua visão do seu futuro, se você é uma pessoa talvez não tão capacitada hoje, o que você precisa fazer para ser, se esse for o seu sonho, né? Se esse for as suas metas. Então escreva o que você deseja para você no futuro, quem eu sou no presente e a sua projeção para o seu futuro, quem você deseja ser lá no seu futuro, através aí dos seus pilares importantes, daquilo que é importante para a sua vida, né? Daquilo que você não admite como ser humano, como regras, aí o seu limite, né? O seu limite do outro para você, e o seu limite físico. Então escreva isso, faça esse download, isso é muito importante, né? Para cada vez mais você construir essa pessoa que você quer ser, de alta performance, de sucesso, né? E que você curta essa trajetória, Sim. que é o mais importante, né? Você, durante todo esse processo, você ali, o mindfulness, né? Você ter ali uma atenção plena para aquilo que você está fazendo, né? Até mesmo com esse exercício. Então isso é um exercício ótimo para você colocar tudo isso que a gente está conversando aqui em prática para a sua vida, né? Então a gente está trazendo conhecimento e conteúdo e te colocando para agir, né? Porque é muito importante a gente colocar em prática tudo isso, né? E cada dia após o outro, né? Fazendo o trabalhinho ali de formiga, como que no seu dia a dia você pode estar melhorando, você pode estar reajustando algo, né? A cada amanhecer nós temos a oportunidade de fazer melhor que ontem, né? Então é isso, né? A gente não se cobrar tanto, porque às vezes também a auto-performance ela nos cobra de que a gente tem que dar conta de tudo. Sim. E isso gera aí uma frustração também, porque humanamente a gente não, às vezes não é viável dar conta de tudo, principalmente nós mulheres, né, nos cobramos porque somos mães, temos que ser empresários, temos que estar a nossa casa, né, sempre limpa, isso e aquilo. Então, são muitas cobranças, já até mesmo cobranças nossas, né? Eu, pelo menos, eu me coloco muito nesse lugar também, né? De autocobrança. Isso é que, às vezes, humanamente, não é viável. Então, saber o que você consegue fazer em cada tempo, né? A cada dia. Né? Fazer o seu checklist ali diário de ações, né? Aquilo que é humanamente para você. Então, faça esse exercício na prática também. Né? Lisa, você falando do caderno, e aí dentro da psicoterapia a gente chama isso de tomada de consciência, né? Então nomes, assim, né? eu preciso chegar em tal lugar, eu preciso construir tal sonho, eu preciso chegar em tal meta, né? E aí trazer isso à consciência. Então, em psicoterapia a gente faz esse processo de tomada de consciência, de olhar para si, né? De olhar para o que de fato eu quero, e muitas vezes, em muitos casos, a gente faz esse trabalho de forma prática, né? Sabe aquele exercício de casa que a gente começa na escola? Pronto, a gente também faz isso na psicoterapia, né? Em muitos casos, quando a gente fala de meta, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de carreira e quando a gente fala de sonho, né? Então, assim, tem um caderno, tem ali um papel. Ah, mas eu não uso caderno, eu gosto mais das anotações no celular. Que seja as anotações do celular, mas que tenha um espaço reservado para que você construa o que você quer, para que você escreva. Você sai da sessão de psicoterapia ali cheio de ideias, porque você faz essa tomada, esse processo de tomada de consciência. Durante o tempo entre uma sessão e outra, você faz esses registros, e na próxima sessão, você já vem com uma visão mais prática da coisa, sabe? Então, trazer ali, escrever o que eu tenho que fazer, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem um paciente que ele tem, que está me incomodando muito mesmo, é a minha autoestima, a minha relação com o meu peso, com o meu corpo, né?
E aí a gente faz os encaminhamentos, que a gente trabalha muito dentro desse fator de encaminhamentos, de atender o que está angustiando aquele paciente, né? E aí a gente fala, você tem que registrar e principalmente comemorar as suas conquistas, né? É como se fosse aquele reforço, aquele gás, aquela água que você toma para continuar, né? Então, assim, reconhecer também suas vitórias, não só grandes vitórias, que você considera grandes vitórias, mas reconhecer pequenas vitórias dentro desse processo, né? É isso que vai temperando a coisa, né? É isso que vai dando um gosto, um sabor a mais dentro desse momento, dentro dessa busca. Você ir registrando e, sim, e principalmente ir olhando para o que você está conseguindo fazer. E o que eu tenho que continuar fazendo para que continue dando certo ou que tenha resultados ainda melhores, né? E claro, mais uma vez, a gente retorna sempre ao processo de autoconhecimento. Porque se eu não tiver cuidado, eu vivo essa eterna cobrança. Né? Quando a gente fala de mulher, quando você citou esse exemplo, né? Nós nos colocamos muito nesse lugar de, será que eu estou sendo uma boa mãe? Né? Muitas vezes você está ali dando tudo certo na carreira, está dando certo o que você planejou e etc. E aí você se pega a pensar, tá, e os meus filhos? Né? Como é que tá isso? Será que eu estou fazendo o que eu deveria como mãe fazer? Então a gente tem muita, claro, a gente se cobra porque existem os condicionantes para isso, né? A sociedade cobra isso. Então, imagine você tem um filho pequeno, uma criança, você está no restaurante às 10 da noite e do nada a tua amiga pergunta, e teu filho ficou com quem? Tu vai embora que horas? Né? E às vezes eu conversando com meu esposo, ninguém nunca pergunta isso para ele. É estranho, é no mínimo estranho, né? Então, assim, dizer que o pai cuida do filho tanto quanto a mãe, muitas vezes é feio, né? É dito como, vixe, como ela é desligada, né? Vixe, como ela não é amorosa. Então, assim, te coloca também nesse lugar. E aí é onde, mais uma vez, o autoconhecimento precisa estar claro, né? Então, assim, quando a gente fala de alta performance, a gente precisa estar com esse alicerce muito claro, muito vívido, né? Porque senão, realmente, você sucumbe diante de tantas cobranças e de muitas vezes você achar que, tá, eu estou focando tanto nisso, mas eu estou deixando de lado várias coisas importantes que o outro está dizendo que é importante. E às vezes esse outro é uma pessoa que você tem grandes referências, como por exemplo sua mãe, seu pai, uma irmã, né? Então assim, você tem grandes referências naquela pessoa e o que ela fala muitas vezes em um comentário te atravessa, né? E é esse o momento em que você tem que pensar, por que isso está me atravessando tanto? Né? Então, olhar novamente para a sua jornada, olhar novamente para o seu planejamento e compreender. É isso mesmo? Em alguns momentos é natural que você refaça a rota, né? Mas que isso seja de forma consciente. E não porque um ou outro falou que é assim e assado. Então, é importante que se cada um for pensando a respeito sobre a sua vida, naturalmente as coisas vão dando certo, vão caminhando para todos, para aquele grupo familiar, né? Então, a gente sempre está falando do autoconhecimento, desse olhar para si, né? O que eu tenho aqui? O que eu preciso ter aqui? O que é o meu eu ideal e o meu eu real, né? Isso também é importante, porque às vezes eu sonho algo X, eu estou em algo Y, e aí, muitas vezes, quando eu penso que esse passo é muito grande, eu fico estagnado, eu fico parado, porque eu não acredito, embora seja um sonho, eu não acredito que eu tenha como chegar até ali, né? Então, trazer esse eu ideal com esse eu real e planejar o que eu posso fazer para chegar até ali é importantíssimo para que você consiga caminhar. Ai, que coisa linda. Tanta coisa bonita e realmente é isso, né? Eu acho assim, você falou das pequenas vitórias, eu uso muito na programação neurolinguística a parte das pequenas vitórias, né? Até eu faço lá nos desafios, nas mentorias, a caixinha
das pequenas vitórias, de você escrever no seu dia o que você fez, né? Porque isso você vai estar afirmando, fazendo novas programações, ajudando o seu cérebro a você enxergar que você é capaz, né? Então, você escrever, você reler, você sentir, usar ali, né, os 5 sentidos, né, a forma límbica e também o sinestésico ali do nosso cérebro, usando a emoção naquilo que você está conseguindo desempenhar, isso firma e cria uma conexão nova ali no nosso cérebro, né? Tá ajudando nessa formação e vendo que você é capaz. Então, por exemplo, se você não conseguia fazer determinada situação e você tem aquela crença limitante de que você não é capaz, né? Se foram colocados ali na sua cabeça, né? Nossos pais muitas vezes dizem isso: ah, você não é burro, você é isso, você é aquilo. Então você, por mais que você não seja, você acreditou naquilo. Então tem pessoas que têm essa questão da baixa autoestima, né, de você não acreditar que você é capaz por questões que você escutou, que são as crenças aí que estão te limitando a você realmente ter esse sucesso que você tanto almeja, né? E cria uma barreira. Então, esses exercícios de vitórias, né, de conhecimento, e você usando os sentidos, os sinestésicos, a emoção, naquela vitória que você conquistou, vai mudando essa chavinha, né? Você vai vendo, tendo um olhar diferenciado ali na sua vida, para você realmente ver que você é capaz, e isso vai te ajudar nessa sua jornada, na construção ali dos seus propósitos de vida, né? Que é importante. A gente dá muito o nome de ensaios, né? Isso aí. Porque, por exemplo, quando a gente inicia a nossa vida escolar, e aí a gente passa, eu gosto muito de utilizar exemplos de, por exemplo, quando eu era criança funcionava assim, e agora? Às vezes é uma cópia, claro que em processos totalmente diferentes, né? Mas quando a gente fala desse movimento, eu sempre gosto de trazer a lembrança, de trazer a consciência que quando você estava lá na escola, você foi mudar do ensino infantil para o ensino fundamental. Aí você disse, vixe, agora? Agora tem prova, agora os horários são mais rígidos, a matéria mudou, né? Eu acho que não vou conseguir. E aí a gente começa a estudar mais, onde eu tenho mais dificuldade, né? Então eu começo a ensaiar mais, onde eu tenho mais dificuldade. E assim são os nossos processos pós-adolescência, adulto e etc., por toda uma vida, né? Então, se eu tenho dificuldade com algo, se a minha dificuldade é seguir uma alimentação mais saudável, então, e eu preciso ter aquela alimentação mais saudável, quais são os passos para eu conseguir isso, né? Esmiuçar esse processo, porque eu tenho que ter uma alimentação mais saudável, mas a minha vida toda eu comi salgadinho com Coca-Cola, né? Nada contra, é até gostoso, mas muitas vezes você não pode, né? E é uma questão, eu acredito que você vê muito isso, é uma questão de vida ou morte, ou você deixa, ou pouco você viverá, né? Então, às vezes, deixa de ser uma escolha. Às vezes, você não pode nem escolher, vai ser uma determinação, tem que fazer. Enfim, e aí, esmiuçar esse processo é totalmente diferente. Realmente te traz uma consciência, passos mais claros para que te conduza nessa caminhada, para que ela não seja tão, vamos dizer que tão difícil, né? Tão que você esteja ali, por que eu estou fazendo isso? Né? Então, se eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso ter isso claro. Mesmo que para que isso seja clarificado na minha vida, na minha mente, nas minhas atitudes, sejam eu escrever. Por que eu quero fazer isso? Por que eu preciso mudar a minha alimentação? Eu passei 20, 30 anos da minha vida comendo o que eu queria na hora que eu queria. Mas e agora me disseram que eu não posso mais, né? Por quê? Então, começar respondendo essas perguntas, isso já vai te trazer um diferencial, já vai te trazer coisas boas para que você consiga seguir nesse processo, porque existe muito também a questão da pessoa dar aquela desistida, né? E aí dar aquela esmaecida, e é quando a gente chega e diz, vamos reforçar o que não está dando certo, né? Rever o que não está dando certo, para que a gente reforce movimentos que deem certo com você.
né? Então, por isso que esse acompanhamento é muito individual, né? Porque essas questões são muito individuais. O que eu aprendi durante a vida que me constroem, me sustentam, que de repente eu vou ter que repensar para que eu consiga chegar nesse sonho que eu almejo, né? Então, assim, não dá para sair de um lugar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. Então, se eu só repito o que eu sempre fiz, eu vou ficar sempre naquele lugar que eu estou, né? Então, essa mudança de comportamento te convida mesmo a uma quebra muitas vezes de paradigma, daquilo que você acredita, e mais uma vez, o autoconhecimento chega para quebrar só o que é possível para você, né? Porque se aí você sai quebrando tudo que você acredita, você se perde na sua essência. E aí do que adiantou, né? Então é por isso que é um processo muito individual, ele precisa ser muito bem esquematizado, que essa tomada de consciência, ela leva um tempo. Não é simplesmente você sentar e dizer, eu vou lá na nutricionista que alguém me indicou, que ela é muito boa, ela é show, se eu for com ela vai dar tudo certo, né? Precisa ser feita a sua parte, como todo o processo profissional e paciente. Precisa existir a contribuição das duas partes. Se só o profissional pode ser o melhor do mundo, ele pode ter grandes feitos, mas se você não fizer a sua parte, nada irá acontecer com você, senão mais uma consulta que não deu em nada, né? Então, assim, dentro desse caminhar, precisa sempre que você esteja ativo, que você esteja querendo, acompanhando, né? Vamos dizer que a gente é um caminho, a gente é uma ajuda, a gente é o direcionador, está ali auxiliando, né? Mas o processo, ele tem que caminhar ali juntinho, para que ele realmente tenha bons resultados. Olha aí, tá fazendo sentido para você tudo isso que a gente está conversando aqui? Então coloque isso também no seu dia a dia, na sua vida, né? Não fique aí inerte. Se você tem sonhos, vá para ação, treine, né? Treine que nem ali, treinar que nem um jogador de futebol, treine a sua vida para você ser aquilo que você almeja, né? Desperte aí para essa vida mais saudável, né? Para essa vida mais plena e aquilo que você idealiza, tá? E uma coisa que eu acho que também muitas pessoas acabam colocando aí no dia a dia é a procrastinação, né? Por que isso acontece? Tem algum sentido psicológico? Tem. A procrastinação muitas vezes é um resultado daquilo que eu não acredito, né? Embora eu queira muito, eu vibre muito por isso, na grande maioria das vezes eu não acredito. E aí é onde entra o trabalho relacionado às crenças. Crenças limitantes, mas crenças construídas durante toda uma vida, né? Então, ali pequenininho, quando a gente começa a aprender a fala, a gente vai aprendendo muito por repetição, né? O que os nossos pais falam, o que os nossos irmãos, o que aquele meio diz sobre a vida, né? E a gente vai aprendendo, né? Então, durante a vida, nós vamos trazendo uma bagagem. Cada momento que a gente vai vivendo é bagagem para que a gente continue a nossa vida, né? E aí a procrastinação, ela chega como resultado, muitas vezes, de algo que, embora eu queira muito, de fato, eu não acredito, né? Então, fica muito difícil. Para eu conseguir esse meu sonho, eu tenho que trilhar vários passos, muitos passos que eu não vou conseguir. Eu já tentei várias vezes. É um processo, por exemplo, de emagrecimento, né? Então, muitas vezes a gente conhece várias pessoas que, por exemplo, vou começar uma dieta, uma alimentação mais equilibrada segunda-feira. No sábado e no domingo ela está ali no rodízio, né? A minha despedida, né? Então, assim, ali já é um grande sinal de que não está ainda naquele amadurecimento que é necessário, né? Então, para que você tenha um estilo de vida diferente. Então, essas crenças que a gente traz durante a vida, ela tem vários resultados, e um deles é a procrastinação, né? E aí a gente vê muitos exercícios, como vencer a procrastinação, etc e tal. E tudo bem, existem sim os exercícios, mas a gente precisa compreender
o que é que te causa tanta angústia ao pensar em fazer uma atividade que ela precisa que você sente e tenha a ação. De nada adianta eu ler inúmeros livros, eu ir em várias consultas, vários profissionais e etc., se eu não começo, né? Então, existe aquela parte que só eu posso fazer por mim. Ninguém mais pode fazer, né? Então, o que é que te limita tanto a fazer a tua parte, né? Por que que isso é tão angustiante, né? A procrastinação é como se fosse a nossa fuga do que nos angustia. Só que quanto mais nós fugimos da angústia, mais causa, mais ela aumenta, mais ela exacerba, né? É por isso que muitas vezes no processo ansioso, antes da pessoa chegar num transtorno de ansiedade generalizada, que é muito conhecido como TAG, né? Ela começa se sentindo angustiada, depois ela passa a sentir palpitações, depois é a dor na barriga, e vai progredindo a ponto de muitas vezes você perder o movimento de um braço. Sandra, eu passei 3 dias sem sentir meu braço. E aí eu resolvi procurar ajuda. Então, assim, são processos que a gente vê cada dia mais ocorrendo e que, infelizmente, é aquela coisa. Às vezes, como nós conversávamos, muitas pessoas ainda procuram saúde somente quando estão doentes, né? O que deveria para a gente, enquanto cultura, e talvez a gente consiga implementar isso nas novas gerações, que saúde é busca diária, né? Saúde é um pilar principal de vida e precisa ser olhado, que precisa estar ali no seu radar ante a qualquer outra meta, a qualquer objetivo, né? Então, saúde. Como é que eu consigo ter saúde, né? Então, a procrastinação, ela vai seguindo esse, vamos dizer, esse passo a passo que só piora, né? Se eu fujo da angústia, na procrastinação, na angústia do fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer mais tarde, não 5 horas. Não, mas eu só tenho que entregar isso aqui daqui a 30 dias, então só vou fazer daqui a mais um tempo, vou aqui ficar mais um pouquinho na rede social e etc. E quanto mais tempo passa, você vai se angustiando que o tempo está esgotando, você vai ficando mais adoecido e continua muitas vezes fugindo. Aí tem naquele dia que você acorda na madrugada, nada te faz mais dormir e você vai lá muitas vezes para o computador e vai fazer. Então você, e às vezes quando você conclui, você pensa, vixe, era só isso e eu sofri tanto. Então, entender esses processos, por que que aquilo te causa tanta angústia, a ponto de você viver fugindo de algo que você fechou como uma responsabilidade, é necessário para que você realmente consiga sair disso, né? Para que você reduza esse sofrimento relacionado à procrastinação. E às vezes, quando a gente vê o outro procrastinando demais, a gente vê, que tá com muita preguiça, não tá querendo entregar, tá dando mancada, né? E aquele indivíduo, na sua maioria, está sofrendo por aquilo. Ele fica fugindo, às vezes pedindo um novo prazo e etc., e continua sofrendo. Então, parar e se perguntar é importante. Por que que eu fujo tanto de algo que eu quero e de algo que é necessário? Por que que eu fujo tanto desse passo, dessa parte que só eu posso fazer por mim? Né? Que profissional nenhum vai fazer, ninguém vai fazer por mim, só eu posso fazer. Então, a procrastinação ela é resultado dessa angústia de fazer a sua parte. E por que que ela te angustia tanto? Né? Então, fica aí uma reflexão, pensar sobre isso. Olha aí. E, Sandra, para você, quais são as 3 coisas que você mais foca na sua vida? A gente pode dizer que são pilares, que pode ser questão de pilares? Diga aí. Sim. Desde muito cedo, não diferente de muitas pessoas, eu sempre foquei muito na minha carreira e na minha família. Né? Então, talvez se eu fosse falar de macros, eu sempre falaria dessas duas. Né? Família, porque é o que me sustenta. Né? Então, eu venho de uma base familiar que acredita muito na família, que acredita muito nessa base, né? Vem de um grupo de irmãos extenso,
que até hoje, assim, todos adultos, a gente tenta estar sempre muito próximo um do outro, né? Então a gente acredita muito nessa instituição, que é a família. E o trabalho, que a gente também sempre foi ensinado que o trabalho é o que nos sustenta enquanto ser humano, né? Então, é aquilo que dá sentido à vida, é através dele que eu posso, talvez, dar uma vida tranquila, uma vida legal para a minha família, né? E que ele seja, para mim, eu sempre foco no trabalho, que ele não seja só vamos dizer que um trabalho, aquela coisa, eu tenho que estar ali, nossa, eu já tenho que trabalhar de novo, vixe, esse expediente não acaba, né? Quando tá assim, a gente precisa pensar também, né? Por que que é isso? Então, são duas marcas na minha vida que eu tenho muito foco, que eu quero sempre estar fortalecendo, é a família e o trabalho. As demais, elas são fortalecimento dessas duas, sabe? Então é isso, na minha vida, assim, é o meu foco maior, sempre foi família e trabalho. Bacana. Nosso podcast, né, é Conexão Expansiva. Eu conheci a Sandra, porque a Sandra trabalha conosco aqui na Vital Natura. Ela faz parte aqui da nossa equipe, né, de profissionais, que é uma clínica, né, de nutrição e saúde, e ela faz parte aqui do corpo clínico sendo psicóloga. E uma pergunta que eu sempre faço é qual é a sua maior conexão, isso no macro, tá? Na sua vida, qual foi a maior conexão expansiva que você teve de forma positiva e que mais ali está a sua maior conexão, né? Tem alguma positiva na sua vida? Qual é a sua maior conexão expansiva da sua vida? Olha, nesse tempo aí de vida e de carreira já me encontrei com muita coisa legal, sabe? Mas eu acredito que hoje o meu esposo, meu companheiro, seja a minha maior conexão expansiva, tá? A gente vem de mundos muito diferentes e isso fortaleceu muito para que a gente amadurecesse, né? E amadurecesse enquanto família, enquanto trabalho. Ele também pensa muito sobre isso, né? Às vezes ele até vai ali, amor, vamos conversar, vamos ver essa relação trabalho, essa relação família, que estão em constante ali, estão sempre lado a lado, né? E eu acredito que a minha maior conexão expansiva é ele, né? A gente já está aí há 11 anos juntos. E ele traz essa referência para mim de construção, de desenvolvimento, de carreira, de trabalho, de profissionalismo. Inclusive, foi ele que nos apresentou, né? Então, quando eu disse, olha, eu quero trabalhar num local assim, assim, assado, busca para mim, ele tem muito esse feeling, né, de pesquisar, de ver e tal, olha, eu encontrei esse assim, assim, assado, vamos lá, vou te apresentar a pessoa, já estou falando aqui com ela, qual o horário que a gente pode agendar. Então, ele tem muito isso, né, de colocar, de dar aquele gás, vamos lá, né? E, inclusive, foi ele que me trouxe até a Vital Natura, né? Então, assim, que está sendo, graças a Deus, assim, uma relação muito boa, né? Então, você é uma profissional que, legal, acho que na nossa primeira conversa eu disse, nossa, você faz tudo isso, né? Que legal, que trabalho massa. E eu vi aqui na Vital Natura esse gás, vamos dizer assim, né? Existe também, quando eu cheguei aqui, eu vi na sua mesa um porta-retrato com seus filhos, né? E isso me marcou muito. Eu disse, que massa. Ela também traz a família para a carreira, né? E isso gera referência, isso gera conexão mesmo, né? Então foi muito bom a gente se conhecer e dessa forma também foi ele que nos trouxe, né? Então eu sempre falo dessa conexão com ele, que eu acredito que foi Deus que nos apresentou, e aí nos trazer aqui, e sempre seguindo, né? É desenvolvimento, novos passos, novos olhares, novas conexões. Olha aí, que legal. E voltando aqui também para a parte de alimentação,
eu queria que você me dissesse qual é o seu alimento favorito. Primeiro que vier na sua cabeça. Eita. Pode falar, Nutri, não vai julgar, não. Eu não, eu acho que Favorito, nem, assim, que emocionalmente você... Ai, como eu amo isso. eu acho que nem sei se eu posso considerar assim como alimento, sabe? Mas eu tenho uma referência muito forte com o café. Então, o café para mim traz essa representação muito forte na vida, né? Enquanto, vamos dizer, eu vou chamar de alimento, mas talvez nem seja, né? Talvez você possa me explicar melhor isso depois. Te perguntei, né? Até que horas é indicado tomar café, né? Porque para mim tomar café é normal, qualquer momento. Claro, antes ali de dormir eu não uso, né? Mas tipo, até as 16 horas, para mim, café é normal. 17 horas ainda é possível. Então ele traz essa referência para mim. Bacana. O café a gente recomenda nós aqui, né, para a parte hormonal, cortisol, melatonina. O ideal é até ali meio-dia para não atrapalhar esse ciclo, né? Mas ok, ótimo, muito bacana. Eu também amo café. Experimentar sabores diferentes, de grãos diferentes, né? É bacana. E sobre sentimento, né? Você tem ela usa, né, como formação e especialização a TCC, né, que é a técnica conexão. É terapia cognitivo-comportamental. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e qual é o sentimento que você está atualmente. Olha, um sentimento assim que me acompanha para a vida mesmo é o amor. Eu sempre acreditei muito no amor, né? Não é aquele amor de filme, de romance, mas o amor, colocar o amor em tudo que você faz, né? Então, se você está num projeto novo, fazer com amor. Se você está numa conversa, que seja com amor. Se você vai, de certa forma, conversar com um amigo, com um colega que de repente deu aquela mancada, que também seja com amor, né? Então, eu trago esse sentimento na vida e hoje também, nesse momento, é um que eu consigo sentir, né? Eu consigo trazer comigo. Então, eu tento sempre colocar esse, vamos dizer que no radar principal, né? E os outros vão ali acompanhados. Eu acho que o amor para mim sempre teve essa representação. E também sempre foi claro que não era esse amor aí que a gente vê de altos romances, etc. Não. Aquele amor por zelo, vamos dizer assim. Aquele amor por capricho, né? Em tudo que faz. Acho que isso é muito importante para que a gente consiga ter grandes feitos e que sejam feitos prazerosos, né? Não é só chegar ali, fazer e pronto, né? Mas que a gente faça aquilo com amor, para que ele não se torne só mais uma coisa e que droga que eu tenho que fazer isso, né? Claro que tem muitas atividades que a gente faz que, de fato, você não ama fazer aquilo mesmo, né? É a vida real, né? Mas que no seu geral seja algo que esteja ali no seu radar. Pelo menos esse é o sentimento que eu tento trazer sempre comigo. Bacana. E sobre a sua terapia, né? Explica um pouquinho sobre o pessoal, acho que é bacana a gente abordar isso também, né? Para compreender um pouquinho essa linha de raciocínio terapêutico. Sim. Na linha na abordagem que eu atendo, né, que é a cognitivo-comportamental, a gente foca bem nessa tomada de consciência, como nós falávamos durante o podcast. Trazer a consciência para que a partir dali eu tenha uma ação, né? Então eu tenho o cognitivo, que é o pensar, é o sentir, e eu tenho o comportamental, que é o fazer, é o agir, né? Então, se eu junto esses dois e dou seguimento na vida, nós acreditamos que esse é o caminho para que você reduza seu nível de angústia, de ansiedade e consiga dar saltos maiores na vida, né? Então, assim, mas eu tô bem, eu tô aqui, tô vivendo o dia a dia, etc. Tudo bem. Comportamentos repetidos, resultados repetidos, né? Eu vou elaborar aqui o que eu posso fazer de melhor, né? Isso exige de você algumas mudanças e essas mudanças precisam ser mudanças reais. Não é só pensar, eu vou pensar aqui diferente, e se eu pensar diferente, algo diferente vai acontecer.
Infelizmente, não é só isso, né? Então, eu tenho que pensar enquanto cognição, eu tenho que sentir enquanto cognição, e eu tenho que agir, eu tenho que fazer enquanto comportamental, né? Então, em resumo, em grandes proporções, é isso: cognitivo, comportamental, acreditando que os dois estão juntos e conectados para que eu consiga alcançar as minhas metas, os meus sonhos, as minhas mudanças, aquele ser ideal juntado ao ser real, né? Para que a gente consiga encontrar um ponto de equilíbrio. Ah, eu amei. Eu amei o podcast de hoje. Acho que foi super agregador para você. Espero que para você, para mim foi, né? E eu quero muito te agradecer até esse momento, né? Ter tirado hoje aqui, nós estamos no momento de feriado e ela veio aqui com os pequenos, com as pequenas, e te agradecer muito a sua vinda, a sua disponibilidade, né? Do seu conhecimento. E fala para o pessoal como que eles te encontram, seus contatos, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais a Sandra, ela vai deixar aí os contatos dela e vocês entram lá. Online você faz também, atendimento online? Sim. Assim, eu fico muito grata por esse momento, Elisa, que acho que foi muito bom quando você chamou, e eu, nossa, acho que uma boa conversa com a Elisa, acho que vai dar um direcionamento muito bom, porque ela tem uma conexão muito legal, tal, tomada de decisão, ela sempre é muito rápida, quando a gente está decidindo alguma coisa, precisa de alguma coisa, ela é rápida, assim, detalhe mesmo. E aí isso me chamou muita atenção. Eu trabalho, sim, tanto no online quanto no presencial. Para me encontrar lá na minha rede social, no meu Instagram, que é @sandramonteiropsi, de psicóloga. E lá tem os meus contatos, tem o meu WhatsApp, tem como você me encontrar. E aí você me chama no WhatsApp e eu te passo, você lá, geralmente as pessoas trazem muitas dúvidas, inclusive, sobre a psicoterapia, como é que funciona, como é que aquilo poderia ajudar ela naquele momento, né? E eu passo todas essas informações para que a gente possa dar continuidade nesse processo. Ótimo. Então você agora tem muitas coisas que você aprendeu aqui nesse podcast. Então coloque em ação e algumas regrinhas, né? Compartilha para quem você acha que é interessante e precisa ouvir tudo isso que a gente explicou aqui e curta essa aqui, ó, dá o seu likezinho, né? Para ajudar cada vez mais o canal a crescer e estamos aí, né? Próximos podcasts aí e obrigada por estar aqui conosco e até a próxima. Tchau, tchau.